Boa tarde, alunos do quarto ano C e do quarto ano D. Eu, professor Roberto, juntamente com a professora Camila, vamos trabalhar hoje os vestígios das atividades humanas, uma aula de história, né? Então pegue o seu livro ali, o Buriti Mais Interdisciplinar, Ciências, História e Geografia. Abram na página 26 e 27 para acompanhar a leitura e as explicações da atividade de hoje, tá? Então, como vocês mesmos puderam observar, nós vamos trabalhar hoje como é que os vestígios, né, das atividades humanas, né, ajudaram o homem e ajuda até hoje ele a entender, né, o passado, né, de civilizações que nós tivemos até desde o surgimento da Terra até os dias de hoje, né? Como o homem, então, reestabeleceu todo esse contexto histórico desde lá de trás, né? Então, acompanhando aí com o livro e com as explicações, vamos lá. Os seres humanos deixam vestígios por onde passam, e o estudo desses vestígios podem revelar como ocorreu o desenvolvimento dos seres humanos no planeta Terra desde seu surgimento até o presente, né? Ao analisar as pinturas feitas nas paredes de cavernas, restos de fogueiras, instrumentos feitos de rochas, restos de alimentos e utensílios de cerâmica e ossadas de pessoas e animais, por exemplo, é possível descobrir como os seres humanos viveram há milhares de anos e se relacionavam com o meio ambiente. Como se alimentavam, se abrigavam, se deslocavam por diferentes lugares, entre outras informações. Esses vestígios são encontrados em sítios arqueológicos e estudados por profissionais chamados de arqueólogos. Como vocês podem ver e observar, nós temos aqui, né, a pintura rupestre, né, a primeira arte, né, humana. Isso a gente acompanhou lá no Centro de Mídias também, né, que são os desenhos ali dos homens da caverna, e outros artefatos, né, utensílios, artes, né, que ajudou o homem a revelar o que aconteceu no passado, através dessas pistas, né? Essas pistas que nós vamos chamar de vestígios, né? O que restou dessas civilizações passadas, né? Dentre elas aí a pintura nas cavernas, resto de fogueiras, instrumentos feitos de rochas, madeiras, né? Utensílios de cerâmica como vasos, ornamentos, né? Pratos, ossadas de pessoas e de animais, né? Tudo isso ajudou a gente a entender como é que viveram essas civilizações passadas. Nós temos aqui, ó, a fotografia de um sítio arqueológico, né? Aqui um outro sítio arqueológico também com pinturas rupestres, né, do homem das cavernas, né? E continuando, sítios arqueológicos. Os arqueólogos são os profissionais que estudam as sociedades e culturas humanas por meio de objetos fabricados e utilizados no passado, né? Nós temos aqui inclusive a imagem de um arqueólogo fazendo esse trabalho. E a arqueologia é a ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e cultura dos povos antigos através do material, fósseis, artefatos, monumentos, etc. O que restou da vida desses povos, né? Então, essa parte aqui é muito, além de ser interessante, né? Ela é muito importante para o homem se compreender como um ser humano que passou por diversas transformações, por diversas adaptações, né? E que ele é fruto de todo um contexto histórico, né? Bem, no livro aqui na página 27, nós temos um exemplo disso. No estado de Santa Catarina, por exemplo, arqueólogos encontraram restos de alimentos em potes de cerâmica em locais habitados há cerca de 700 anos por povos indígenas do grupo Protogé.
Ao estudar esses vestígios, eles descobriram que esses povos eram agricultores e cultivavam mandioca, feijão, milho, abóbora e possivelmente cará, né? Nós temos, inclusive, uma perguntinha aí no livro que vocês vão responder para mim. O que os arqueólogos descobriram sobre os povos indígenas Protogê ao estudar restos de alimentos encontrados em potes de cerâmicas, né? No livro de vocês, inclusive, tem uma ilustração aí de um pote de cerâmica que foi reconstruído, né? Outro exemplo de vestígios que podem ser estudados por arqueólogos são restos de fogueiras, que indica que os seres humanos que viveram no passado usavam o fogo para se aquecer, cozinhar alimentos e espantar animais. Pontas de lança e de outros instrumentos feitos de rochas revelam a forma como caçavam e pescavam e o seu grau de desenvolvimento técnico. A utilização de cerâmica revela que tinham conhecimentos sobre o cozimento do barro. Agora eu vou passar para vocês um vídeo que fala um pouquinho mais sobre a arqueologia, né? Então, conhecendo a arqueologia, como que é o trabalho aí de um arqueólogo para fazer o resgate, né, de todos esses vestígios e auxiliar, inclusive, a gente entender como é que essas gerações passadas viviam. Então, vamos analisar, observar e aprender mais um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui no vídeo. Olá, pessoal. Nós sabemos que aqui existem vestígios deixados por grupos antigos. E agora? Como funciona uma escavação arqueológica? Primeiro, limpamos o local identificado e retiramos a cobertura vegetal. Depois, organizamos e delimitamos o sítio, formando uma espécie de tabuleiro, onde cada unidade de pesquisa mede 1 metro quadrado. Essas quadrículas são numeradas e cada uma delas é minuciosamente estudada, para que se possa retirar o máximo de informações possíveis. Agora sim, podemos iniciar a nossa escavação. Com a ajuda de pequenas ferramentas, escavamos com muita paciência, para que os materiais encontrados não sejam danificados ou removidos de seu local original. Cada unidade é escavada por camadas, onde todo o material encontrado é evidenciado com a ajuda dos pincéis, para que possam ser fotografados e desenhados. Mas antes, todo o material é peneirado, para que nenhum microvestígio se perca. Reparem que o trabalho é minucioso, tá? Delicado. Eles utilizam o pincel, inclusive, para não danificar esses restos. Deixa eu voltar lá para continuar, então. Mas antes, todo o material é peneirado, para que nenhum microvestígio se perca. Nesse sítio Sambaqui, localizado no litoral norte de Santa Catarina, encontramos, entre outras coisas, esqueletos humanos, que nos ajudam a entender melhor o cotidiano dessas pessoas que viviam aqui há milhares de anos. Todos os materiais recebem uma etiqueta com informações importantes sobre eles, como local, profundidade e matéria-prima de que são formados. Depois disso, todo o material é acondicionado em caixas adequadas para o seu transporte até o laboratório. Agora que você já sabe como funciona uma escavação arqueológica e conhece a sua importância, nos ajude a proteger esse patrimônio que é de todos nós. E se você pensa que a arqueologia e esse estudo dos vestígios são coisas para profissionais muito distantes da nossa realidade, vai uma dica aí. Olha o Museu de Paleontologia de Marília,
do nosso município, né? Ele é voltado para o estudo de vestígios, não dos seres humanos que habitaram, nem de civilizações, mas ele é mais antigo ainda. Ele é dos dinossauros, como é que eles viviam, né? Então, olha lá, o Museu de Paleontologia de Marília surgiu da necessidade de expor para a comunidade de Marília e região fósseis de dinossauros e crocodilos que vem sendo coletado desde 1993 pelo paleontólogo William Nava em campanhas de campo pela região. Curiosidades, né? Esses dinossauros, esses restos, né, foram coletados aqui na região de Marília, do nosso município, né? E o William Nava é um mariliense também, que é responsável aí pela coleta, organização, né, e a separação desse material. Então, só para a gente finalizar, para vocês verem que a história, ela faz parte aí do nosso presente, né? E vou deixar então para a atividade de tarefa aí de vocês, página 26, temos 2 perguntinhas e na página 27 temos também mais uma perguntinha e uma tabelinha para que vocês façam a resposta, né? Tratando do que nós falamos aqui na aula. Espero que vocês tenham gostado bastante. Na próxima aula nós vamos continuar esse passeio na história, tudo bem? Agradeço mais uma vez e não esqueçam, ao término da atividade, tirem foto e mandem para nós pelo WhatsApp as atividades que vocês realizaram. Muito obrigado e até a próxima aula.